compartilhar uma palavra com você, amém? Que Deus possa ministrar o seu coração, falar com você. Sabe, quando eu trago uma palavra aqui, antes de falar com você, Deus já falou comigo, amém? Deus já falou comigo, e eu quero que você seja abençoado nessa noite, nesse final de tarde, que você saia daqui abençoado, tocado, ministrado, que a palavra produza algo na sua vida, no seu coração, que a palavra encontre um terreno fértil sobre a sua vida, amém? Eu acho que a grande preocupação dos nossos dias, o grande problema de nossos dias, é justamente essa coisa chamada preocupação, ansiedade. Os sis rondam a nossa vida, né? Dizem que o medo é algo presente, o medo é algo que está ali, tal qual quando você se depara com uma serpente, o medo é presente. A ansiedade é sempre uma hipótese, é sempre o se. Por isso que muitas vezes é mais fácil lidar com medo do que com a ansiedade. E todos são unânimes em dizer que a ansiedade é o grande mal do nosso tempo. E a ansiedade é uma batalha, é uma guerra. E nós sabemos que, como cristãos, nós estamos envolvidos numa guerra. Uma guerra espiritual. E a nossa mente é o principal campo de batalha dessa guerra. Ninguém resolve o problema da batalha na mente de uma vez por todas. Ela é uma batalha que é travada durante toda a nossa vida. A batalha da mente. E se há uma área que o inimigo, o diabo, o adversário, Satanás, ele existe, sabe? O modernismo, o humanismo tirou o diabo da equação, mas o diabo é real, Satanás é real, o adversário é real. Tanto que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, se eu não me engano no versículo 10 em diante, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ele nos aconselha a tomar toda a armadura de Deus, para ficarmos firmes diante das astutas ciladas do diabo. Então nós travamos uma guerra, sim. E eu creio que o cristão trava uma guerra mais acentuada do que aquele que não é cristão. Porque aquele que não é cristão, o inimigo diz assim: ó, esse aqui já é meu. Por isso que muitas vezes nós cristãos, a gente vê em pessoas que não seguem a Cristo, aparentemente vivendo bem, né? Isso é um problema que está na Bíblia. No Salmo 73, o escritor do Salmo 73 diz que ele chegou a ter inveja dos perversos, quando ele analisou a vida deles e viu que parecia que era uma vida sem problemas. E ele testemunha, o escritor do Salmo, que por pouco ele não se desviou, por ver a prosperidade dos perversos e ver que ele muitas vezes enfrentava grandes dificuldades. Isso é algo permanente na Bíblia. Essa aparente ideia de que parece que quem mais
busca, se consagra, serve a Deus, aparentemente enfrenta maiores lutas, maiores guerras, porque nós temos um inimigo, e o principal campo de batalha dessa guerra é a nossa mente. Esse é o principal campo de batalha. Esse é o principal campo de batalha. Então, se nós não soubermos travar a batalha da mente, se nós não soubéssemos travar a batalha da mente, nós seríamos derrotados. Mas graças a Deus, que nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a principal arma que nós temos para vencer a guerra, amém? E essa guerra, essa batalha na mente, a gente vence renovando a nossa mente, amém? O que você tem pensado? Você sabe guerrear essa batalha da mente? Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo e santo a Deus, que é o nosso culto racional, e transformarmos-nos pela renovação da nossa mente, a fim de podermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós renovamos a nossa mente, nós experimentamos a boa vontade de Deus. E nós renovamos a nossa mente como? Através da palavra de Deus. Ah, queridos, a palavra tem poder. A palavra de Deus tem poder. E é esse o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para a gente trabalhar sobre como renovar a nossa mente. Como renovar a nossa mente? Eu pergunto, você enfrenta batalhas na sua mente? E eu quero falar com os irmãos que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo nessa live. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, que talvez você, uma palavra de Deus, uma palavra, não é minha não a palavra, é de Deus, uma palavra, um versículo bíblico, pode mudar a vida de uma pessoa nessa tarde, mudar para sempre. E eu quero dizer, se você tem enfrentado batalhas na sua mente, quantos aqui enfrentam batalhas na mente? Ah, é uma guerra. É uma guerra. Eu enfrento muitas batalhas, mas graças a Deus sou mais do que vencedor, amém? Somos mais do que vencedores, amém? E às vezes é isso, Deus nos dá lutas e batalhas e guerras, para nós vencermos, e depois ajudarmos outros a vencermos. Alguém já disse que muitas vezes o nosso chamado está escondido na nossa guerra, na nossa batalha, na nossa luta, na nossa dificuldade. Muitas vezes nós passamos por algumas adversidades para depois ajudarmos outros a vencer, como nós vencemos, amém? E a palavra tem poder, queridos. A palavra tem poder, a palavra de Deus. Quantos leem a palavra diariamente? Quantos meditam na palavra? Porque não basta ler, né? Às vezes as pessoas se gabam que, leu tantas vezes a Bíblia. Lê. Só ler é o início, mas não é tudo. Tem muitos ateus estudiosos que leram a palavra. É preciso ler, meditar e aplicar na nossa vida. Tiago diz que a palavra de Deus, ela não deve ser somente ouvida, mas praticada, nem somente discursada. Muitas pessoas estudam a palavra de Deus para debater, para fazer discursos, para discutir, debater sobre elas. Isso não leva a nada. O importante da palavra é aplicar na nossa vida, é vivê-la. É isso que vai trazer mudança, transformação, quando nós a vivemos.
Mas a palavra de Deus tem poder, ela se confunde com o próprio Deus. Jesus disse, em João capítulo 6, versículo 63, ele diz: as palavras que eu vos digo, são espírito e são vida. A palavra é vida, querido. Se os crentes soubessem como a palavra é vida, se eles crescem, eles até sabem, muitos de nós até sabemos, mas a palavra é vida. Assim como o pão, como o alimento físico, é comida para o nosso corpo, a palavra é vida para o nosso espírito. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero dizer que um homem vive sem comer, se ele tiver a palavra. E o pessoal gosta de dizer: e eu provo na Bíblia. Ninguém consegue fisicamente, do ponto de vista físico, ficar 40 dias sem comer e sem beber. No 5º dia sem líquido, você começa a se intoxicar. É ou não é? No 5º dia você começa a morrer. Você literalmente, se você passar mais de 10 dias sem líquido, dificilmente você sobreviverá. No 3º dia você começa a se intoxicar. Moisés, o único na Bíblia, passou 40 dias e 40 noites, 40 dias com o Senhor, sem beber. Sabe por quê? Ele estava recebendo a palavra de Deus. E a Bíblia testifica isso: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, essa água está boa? A palavra de Deus é vida, amém? A palavra de Deus é vida. Sua palavra é viva e eficaz. É lindo, né? Coloca aí, dá para colocar ali o Salmo, Provérbios capítulo 4, versículo 20. Meu irmão, se você quer vencer a guerra na mente, se você quer viver a guerra desta vida, as batalhas desta vida, a palavra de Deus tem que estar no seu coração. Ame a palavra, querido. Não viva somente de um culto, não, ame a palavra. Olha, meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra, e saúde para todo o seu corpo. A palavra é medicina, a palavra é saúde. A Bíblia diz: Ele enviou a sua palavra e o sarou. Jesus enviou uma palavra para o servo do centurião: vai, que o teu servo está curado. Quando chegou lá, ele estava curado. É medicina. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em primeiro lugar, eu quero focar nisso. A palavra é poder, amém, querido? A palavra, olha lá, João diz assim, ó: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Sabe o que quer dizer isso? Que a palavra é Cristo, que Cristo e a palavra são um.
Quando você confessa a palavra, você está confessando a Cristo. Quando você crê na palavra, você está crendo em Cristo. A palavra tem poder. A palavra é viva e eficaz. Ela produz resultado. A palavra de Deus cria realidades. Deus criou todas as coisas através da palavra. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Meu irmão, se apegue à palavra de Deus. Amém? E esse texto 23 diz assim, Provérbios 4:23. Olha esse texto aqui. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. O que é o coração nesse texto aí? É a tua mente, os teus pensamentos. Guarda os teus pensamentos. Guardando o coração. Então a palavra é poder, amém, querido? A palavra é poder. Então, onde ocorre a batalha? Na mente, que aí a Bíblia chama no coração. Ele diz: guarda o teu coração, guarda os teus pensamentos, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes da vida. A palavra, os pensamentos são um ensaio das nossas ações. Os pensamentos são um ensaio das nossas ações. O que você pensa vai se tornar realidade. Por isso, Filipenses 4:8 diz que a gente deve pensar somente coisas boas. Sabia? Muitos pensamentos que você tem não são seus, são influenciados pelo inimigo. O inimigo tem o poder de influenciar as mentes. Por que pessoas se suicidam? Por que pessoas ficam desesperadas? Por que pessoas ouvem vozes? Por que pessoas se matam? Porque estão influenciadas por pensamentos malignos. Então ele diz: se você tem que guardar alguma coisa, guarde os teus pensamentos, porque dele procedem as saídas da vida. As ações vão sair dos pensamentos. Amém, querido? Guarda o teu coração. Provérbios 4:23. Primeira coisa, recapitulando, a palavra tem poder. A palavra é vida. Tudo que Deus diz na sua palavra é uma verdade absoluta. Nós devemos dizer o que Deus diz. Nós devemos concordar com Deus. E o tema, renovando a mente pela palavra de Deus. Então, onde é que acontece a guerra? Na mente. Como é que a guerra acontece? Pensamentos influenciados pelo maligno, pelo mundo e pela carne. A Bíblia diz que nós temos 3 inimigos: o mundo, o diabo e a carne. Esses 3 influenciam os nossos pensamentos, mas nós vamos guardar o nosso coração, amém, querido? Você vai guardar o seu coração. Você se acorda de madrugada, pensando, se preocupando. O que você tem pensado? Em que você tem pensado mais? Então guarda o teu coração. A Bíblia diz que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Todo pensamento a gente tem que fazer uma análise sobre ele. Primeiro, a gente tem que identificar o pensamento. Segundo, você tem que capturar ele. Terceiro, você tem que substituir ele. E quarto, removê-lo. Primeiro pensamento, identificar. Esse pensamento se coaduna com a palavra de Deus? Está de acordo com o que Deus diz?
E se você está pensando coisas ruins, quero lhe apresentar Filipenses 4, de 4 a 8, que diz que nós devemos pensar só naquilo que é virtuoso, que é de boa fama. Se tem alguma coisa boa, é nisso que a gente deve pensar. Então, a gente tem que guardar o nosso coração, amém? O que é guardar o coração? É fazer isso, identificar todo o pensamento, ver se ele está de acordo com a palavra de Deus. Depois você o captura, depois você o substitui e você remove. Guarda o teu coração, amém? O apóstolo Paulo diz assim: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Isso é um aprendizado, não é do dia para a noite, mas você consegue, porque está na Bíblia. Terceira coisa para guardar o coração, para a gente vencer a batalha da mente. Primeira coisa, saber que a palavra de Deus tem poder, que ela é vida. Segundo, guarde o seu coração. Terceiro, medite na palavra. A Bíblia diz que aquele que medita na palavra prospera, que aquele que medita na palavra vence. E aí é tremendo, né? Tem dias que a gente pega um texto bíblico que você já leu tantas vezes. O pastor Eric ministrou essa semana e ele falou no Salmo 23, versículo 6 ou 8, o último lá, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu meditei nesse versículo na mesma semana, e de manhã eu me acordei e disse: que maravilha, né? Certamente que aquilo mesmo que Deus falou com você, Deus falou comigo. Certamente que a tua bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso fala de quê? De eternidade. Bondade e misericórdia durante essa vida, e depois de tudo aqui, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi cria na eternidade. A eternidade é algo que a Bíblia fala. A eternidade, ela nos dá paz. A Bíblia diz que Deus venceu, Jesus venceu o diabo. Ele tomou o poder da morte do diabo. O diabo não tem mais o poder da morte, porque Jesus nos deu a vida eterna. E quando Ele venceu a morte, Ele venceu todos os terrores, todos os medos, porque todo medo está debaixo do princípio da morte. Porque morte é perda. Se você tem medo de perder o emprego, fala de morte. Medo de não ter dinheiro, de recursos para sustentar a sua família, isso fala de morte. Medo de perder, tudo é morte. Por trás da morte estão todos os medos. Mas Jesus venceu a morte, diz lá em Hebreus, para libertar todos que durante toda a sua vida eram escravos do medo. O medo está ligado à morte, mas Jesus já venceu a morte, nos deu a vida eterna. Então a gente precisa meditar na palavra. Olha, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com sonhos. Sonho, ai, eu tive um sonho que fulano morria. Ai, fulano, olha, diz que eu tive um sonho. Cuidado, porque eu já tive um sonho assim e aconteceu. Meu irmão, tem sonhos de Deus e sonhos do diabo. O diabo também influencia nos sonhos. O inimigo também influencia nos sonhos. Eu já tive todos os tipos de sonhos, morrendo, meus filhos morrendo, tudo que não, eu nunca foco no negativo. Tem sonhos diabólicos, satânicos, que são dados para roubar a nossa paz. E se você ficar, ai, eu sonhei isso, fulano sonhou, negativo, querido. O que vem de Deus, vem para te abençoar, vem para o livramento. Isso não quer dizer que, o que é que eu vou fazer? Você, Senhor, em nome de Jesus, eu desfaço agora
toda obra das trevas, tudo aquilo de maligno que esse sonho representa, eu quebro agora, desfaço agora em nome de Jesus, porque o sonho de Deus, ele vem para nós intercedermos, para nós orarmos, para nós impedirmos que algo mal aconteça. Toda profecia, ela vem para nos instruir. Quando Deus dá uma profecia, Ele dá para o arrependimento, muitas vezes. Eu não quero dizer que Deus não dá profecias de terríveis, difíceis, dá sim, mas Ele dá para o povo para trazer arrependimento, para trazer mudança, e para que aquilo seja anulado, seja quebrado. Mas se você tem um sonho ruim, você já começa a aceitar aquilo que você recebeu, muitas vezes do inimigo. Você já teve assim, de bem com Deus, dormir na paz, assim, está bem consagrado, está bem, e de repente tem um sonho maligno? Isso é do inimigo. Tem sonhos do inimigo também. Então, já está terminando o tempo aqui, eu acho. Então, a gente tem que se apegar, não no que o mundo diz, no que o diabo diz, no que a carne diz, mas no que Deus diz. Então ele tem que meditar na palavra sim, querido. Qualquer palavra, pegue a palavra de Deus e se alimente dela. Pergunte o que Deus quer dizer. Então, meditar na palavra, não basta só ler. Eu comecei uma prática ano passado de confissão diária da palavra. Eu pego um texto bíblico, transformo ele para uma linguagem pessoal minha, e eu escolho ele para confessar ele durante o dia. Você está preocupado? Teve um sonho ruim? Pegue uma promessa de Deus. Esse dia eu me acordei, comecei a meditar, peguei um texto da palavra: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo das suas asas seguro estarás. Aí eu passei o dia confessando. Medite na palavra, apegue-se à palavra. Quarto, a palavra tem poder. Guarde o seu coração, medite na palavra, apegue-se à palavra. A Bíblia diz que a palavra tem que estar na boca e no coração. Não adianta a palavra na Bíblia, a palavra tem que estar na tua boca e no teu coração, tem que estar no teu espírito. Quando uma palavra é revelada no espírito, você tem convicção. E sabe quando é que a palavra é revelada no teu espírito? Quando você medita nela. Medita nela de dia e de noite, a Bíblia diz. Apegue-se à palavra. Como é que a gente se apega à palavra? Confessando. A palavra é uma semente. A palavra é uma semente. Olha o que diz Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que designei. A palavra produz um resultado. Se você confessar a palavra, ela vai produzir um resultado na sua vida. Quinto, para encerrar, a palavra transforma. A palavra se cumpre. Então, você tem um problema, você tem uma preocupação, você tem uma ansiedade, você está preocupado com alguma angústia, a sua mente está ali, sabe, os pensamentos vêm, e você não consegue desconectar daquele pensamento. Encontre uma promessa na palavra de Deus, e comece a confessá-la. Mas não é só confessar, tá, querido? Não é mágica, não, confessa com a boca, e crê com o coração. Essa é a palavra de Deus. O que vale não é a palavra do homem, o que vale não é a palavra do mundo, o que vale é a palavra de Deus. E a palavra nos transforma. Quando nós nos apegamos à palavra, nós somos transformados por ela. Meu querido, ame essa palavra. Tantas promessas na palavra, né, querido? Você está preocupado? Você vive preocupado?
Filipenses 4:8 diz assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes coloquem diante de Deus os vossos pedidos, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, é loucura, não dá para entender, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Está preocupado com finanças? Filipenses 4:19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Está preocupado com a saúde? Salmo 103, versículo 3 e 5 diz: é Ele quem perdoa as minhas iniquidades e quem sara todas as minhas enfermidades. Está preocupado com a velhice? Quem redime da cova a minha vida e faz com que a minha mocidade se renove como a da águia, que farta de bens a minha velhice e faz com que a minha mocidade se renove como a da águia. Está preocupado com os inimigos, com os homens? O Senhor está comigo. Salmo 118, 6. O Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. Está se sentindo fraco? Está sentindo fraqueza? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Está preocupado? Está nervoso? Está com medo? O Senhor não me deu um espírito de covardia para viver em temor, mas Ele me deu um espírito de fortaleza e de poder. Você confessa a palavra. Aí sabe o que acontece quando você confessa a palavra? Ela entra no seu coração. E quando essa obra se completa, a palavra na sua boca e no seu coração, aí se cumpre João capítulo 10 que diz, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o restou dentre os mortos, serás salvo. Salvo não quer dizer só salvação. Salvo é cura, salvo é próspero, salvo é abençoado, salvo é salvo do seu problema, da sua dificuldade, da sua necessidade. Guarda a minha palavra no teu coração, diz o Senhor. Amém, querido? Em nome de Jesus eu te peço, crie o hábito de confessar a palavra. Todos os dias pegue um versículo, de acordo com o problema que você está enfrentando, você vai lá e pega uma promessa. Isaías 26:3 diz: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Está preocupado com o que você tem que fazer? Eu tenho muitas tarefas, tenho muita coisa para fazer, tenho muita coisa para realizar. Eu tenho para você Isaías 26:12, que diz: Senhor, tu me concede a paz, porque até as minhas obras tu as fazes por mim. Sabe por quê? Filipenses 2:13 diz: é Ele que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Eu amo a palavra, eu me apego na palavra, eu me encho da palavra. Essa palavra é vida, querido. Lembra o texto que nós lemos? Que a palavra esteja sempre na tua fronte. Os judeus usam, né? Os judeus usam um papelzinho aqui, um lembretezinho aqui na testa, que lá está escrito: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém, queridos? Eu quero que você, nós vamos orar agora, mas eu quero que você confesse a palavra de Deus. Os versículos que você lembra da Bíblia, confesse agora.
Profetize a palavra de Deus, que ela vai se cumprir na sua vida. Está preocupado com os seus filhos? Salmo 112 diz: a minha descendência será abençoada, na minha casa há prosperidade e riqueza. Está enfrentando luta? Salmo 112 diz: pois Deus faz nascer luz nas minhas trevas. Encha-se da palavra, amém, querido?